Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 51 de estudo de Espiritismo, nível básico, para quem está iniciando. Por isso, nessa sequência de vídeos, a gente leu o primeiro livro que Kardec fez, o primeiro livro que ele compilou com as perguntas básicas aqui, que ele montou e recebeu a resposta dos espíritos. Essa história toda do Espiritismo, como começou, como foi feito, nós contamos na aula 1. Por isso, se você está começando, não conhece o Espiritismo, é muito recomendável que você assista a aula 1 dessa sequência, dessa playlist. E na aula 2, também muito interessante, a gente fala sobre Evangelho no Lar. E aí depois, aula 3, aula 4, a gente começa então no Livro dos Espíritos, lendo um conjunto de perguntas toda a aula. E o nosso objetivo, naturalmente, é chegar no final. Bom, vamos lá. A gente sempre lê também o Sinal Verde, esse livrinho verde que aparece aqui do lado, de André Luiz, psicografado pelo Chico. E lemos uma página, é um texto curto, normalmente, rápido, de uma página só. A gente lê, faz um entendimento, e o nosso objetivo é fazer um passo de reforma íntima a cada página lida. Então, a cada página lida, a gente faz uma compreensão, pinça dali as pérolas de conhecimento para a gente agregar na nossa sabedoria e colocar em prática. Mais importante de tudo, colocar em prática. Não adianta fazer o aprendizado sem colocar em prática. E aí depois a gente vai, então, na sequência para o Livro dos Espíritos. Bom, bora lá então. Hoje a gente vai ler Sinal Verde, um título na assistência social. E depois nós vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 455. Hoje é uma pergunta só. É um resumão que Kardec fez falando sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Bora lá então. Bom, Sinal Verde na assistência social. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios de caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe o socorro. Dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-los com indagações descabidas. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. Confortar os necessitados, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar. Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros, em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desprimorosos em torno deles, quando a visita for encerrada. Muito bem.
Então, essa foi a página de hoje, de André Luiz, uma página rápida, como sempre é, uma página curta, mas bastante enriquecedora aqui. Como sempre, André Luiz nos traz sugestões e dicas para colocarmos em prática. Nesse caso aqui, quando formos fazer uma assistência social. Aquele momento de caridade em que vamos procurar uma pessoa que está precisando de ajuda, que está precisando, de repente, de um apoio, de uma orientação, ou de alguém que converse com ela, alguém que saiba ouvir, como fala André Luiz aqui em mais de uma frase. Então é muito importante, mais do que falar, saber ouvir, compreender o estágio daquele irmão, compreender e depois, se ele permitir, ajudá-lo, então da melhor maneira, depois de conhecê-lo, depois de compreender. E aí, como André Luiz fala, compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante um dos outros. Então, todos nós estamos em evolução. Esse é o grande, o grande conceito espírita, né? Que a gente tem que sempre trazer em mente. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus e estamos todos em evolução. Se um irmãozinho hoje pede, pode ser que amanhã ele esteja, amanhã em outra encarnação, ou às vezes até na mesma encarnação, ele esteja em condição de te ajudar de alguma forma. Mas jamais fazer caridade esperando algo em troca, seja do próprio que está recebendo, ou de Deus, de forma alguma. A caridade é algo que se faz do coração, senão não tem valor. Então, dar atenção à fala dos companheiros, né? Ouvindo, né? Com afetuosa paciência, como diz André Luiz. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem. Por vezes, o local é sujo, o local é muito inapropriado, né? Mas de que adianta ficar repetindo isso, né? E, de repente, mostrando os defeitos para ele? Não é isso que vai fazê-lo se levantar, né? Então, talvez uma das primeiras coisas que tem que se perceber é se o indivíduo quer se levantar ou se ele quer só ficar recebendo assistência o tempo inteiro. Se o indivíduo quer realmente se levantar, se erguer, sair da posição que está hoje, de constante necessitado, esse vale muito a pena você, então, orientar, ajudá-lo e sempre tentando evitar que ele continue na dependência. É o que Kardec comenta aqui também. Olha, precisamos sempre auxiliar, né? E nunca subordinar a prestação de serviço ou do benefício que se está prestando, né? Aqui, aquele que recebe aceite os seus pontos de vista. Sejam pontos de vista religiosos, sejam pontos de vista quaisquer. Né? A gente não deve, de forma alguma, impor alguma coisa ou querer que só dar a doação se aquele grupo for da mesma religião, ou se for da mesma filosofia, ou se pensar de forma igual, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, e aí aquele pensamento, estamos todos em evolução. Temos que compreender isso e simplesmente ajudar. Ajudar, fazer assistência, fazer a caridade, sem esperar nada em troca. Mas uma coisa é certa, a espiritualidade tudo observa. E com certeza o universo vai te devolver muito. Mas não pode ser esse o teu objetivo em mente. Teu objetivo tem que ser, acima de tudo, amor ao próximo. Então é isso, pessoal. Uma página bonita aqui de André Luiz, né? Bons aprendizados. Colocar assistência social em prática, caridade em prática. Esse é o principal, talvez,
aprendizado do dia de hoje aqui com o André Luiz. Quem não faz caridade, como é que pode esperar receber de Deus, receber algo de volta da espiritualidade, do universo? Como? Nós precisamos mostrar para o universo que estamos prontos para ajudar, para colaborar com os outros irmãos. E aí o universo vai nos dar em dobro, para que a gente continue sempre nesse movimento de caridade e de fluxo constante, de benevolência, de fraternidade constante. Mas é necessário que você inicie, que você faça a roda girar, a roda da caridade, a roda da fraternidade. E aí o universo derrama sobre você os benefícios. É certo, é sempre, sempre. Mas também não fique esperando por isso. Não faça por causa disso. Senão você perde o merecimento. Tá? Tua consciência é teu guia. Tua consciência é observada. E a espiritualidade o tempo inteiro está acompanhando. Muito bem, pessoal. Esse foi André Luiz, Sinal Verde, na assistência social, a página de hoje. Bom, vamos embora então para ler o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos de hoje, a gente está encerrando um trecho, dentro da parte 2, capítulo 8, um trecho chamado Sobre a Emancipação da Alma. E nós falamos sobre o sonho, sono, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão de pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Falamos de sonambulismo. E nessa pergunta de hoje, hoje é uma pergunta só, 455. E nessa pergunta de hoje é um resumão que envolve sonambulismo, êxtase e dupla vista. Então, os espíritos juntaram as três e fizeram um resumo aí, passando então para Kardec. Um resumão, mas é um texto grande. Por isso eu deixei hoje, a aula de hoje, só para essa questão. Mas vale muito a pena. 455. Vamos à pergunta 455. Que na verdade não é uma pergunta, ele já começa já com o texto do resumo. Os fenômenos do sonambulismo natural. Lembrando o que é sonambulismo. Sonambulismo é aquela pessoa que por vezes dorme e de repente, do nada, no meio da noite, se levanta e começa a andar pela casa. Às vezes até sai de casa, abre a porta sozinho, dormindo, de pé, caminhando. Né? E o espírito, longe, afastado, a pessoa de olhos fechados, mas enxergando tudo, pegando as coisas, abrindo, fechando, caminhando. Se parar alguém do lado falar com ela, ela responde. Mas tem que se tomar cuidado com quem é sonambúlico, né? Para que a pessoa não saia de casa e vá para a rua, né? Então, as pessoas que normalmente têm sonambulismo, têm essa facilidade de emancipação, ela tem que tratar. Tem que tratar, é recomendável tratamento espiritual também, tratamento médico também, e gradativamente ela vai, então, diminuindo as crises de sonambulismo. Então, sonambulismo é isso, né? Êxtase, o que é? Êxtase é aquela sensação extrema, né? De felicidade ou de qualquer tipo de sensações em excesso, né? Que provocam aquele êxtase exagerado. Por vezes, pode ser provocado também por métodos químicos, né? Chá disso, chá daquilo, né? Também pode provocar o processo de êxtase. E a dupla vista. A dupla vista é também a pessoa que às vezes está num local, faz uma meditação, fecha os olhos e visualiza outro local, distante, e ela consegue ter aquela visão. A pessoa que tem a dupla vista, ela é capaz disso. Isso é uma forma de mediunidade. Essa pessoa
ela tem que trabalhar a mediunidade, tem que ir num centro espírita para se orientar, para estudar, e existem estudos específicos sobre isso, para que ela consiga controlar, inclusive, porque muitos dos efeitos mediúnicos, eles vêm assim, de repente, afloram, né? Todos nós somos médiuns. O Espiritismo fala isso. Todos somos médiuns. Porém, como os espíritos sempre falam, tudo de forma gradual. Então, alguns são quase nada. Quase nada. E outros um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Outros têm um pouquinho mais de intuição própria, né? E aí a mediunidade vai, conforme vai subindo a espiritualidade, a paz interior, a autodescoberta do próprio ser, você vai elevando o teu grau de mediunidade. Só que existem vários tipos de mediunidade, mas não vamos aprofundar aqui porque foge o tema dessa aula, isso é tema avançado. Bom, mas a dupla vista é um tipo de mediunidade, sim. E também precisa ser tratado pela pessoa que tem, né? Bom, ok. Então vamos agora ao texto explicado o que é sonambulismo, êxtase e dupla vista. Vamos ao texto. Os fenômenos do sonambulismo natural, né? Sonambulismo natural ou sonambulismo magnético. O magnético ele é forçado por imposição de mão, a pessoa entra em estado de adormecência e aí sonambulismo. Então, com imposição de mão, como fazia Mesmer, um grande físico, né? Imposição magnética, gerando fluidos magnéticos. E isso foi descoberto por Mesmer, um grande médico, estudioso, físico, que foi rechaçado na época dele, também 1700, né? Saindo da Idade Média. Imagine, falar sobre isso para outros médicos na época, uma época em que a medicina fazia sangria para curar as pessoas. Achavam que tirar o sangue das pessoas sem grandes cuidados, né, contra a inflamação, infecção e etc., né? E achavam que era a melhor maneira de curar, às vezes, uma gripe ou uma outra doença qualquer. Então, esse nível de médicos foram os que rechaçaram Mesmer na época dele. Mas foi um grande estudioso e chegou a curar muitas pessoas com imposição magnética de mão. E o que ele estudou foi o que ele chamou de magnetismo animal, que é justamente isso, é a imposição da mão com transmissão de magnetismo, né, de ondas magnéticas, como ele chamou. Nós, hoje em dia, chamamos de passes de cura, passes energéticos. Nas casas espíritas são chamadas dessa forma hoje em dia. Mas é muito interessante estudar também a vida de Mesmer. Bom, pessoal, então, falamos sobre Mesmer. Vamos voltar para o texto. Do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independente de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas, dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos, há que dar lugar. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas? Os charlatães o exploram, dizem, razão demais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães, junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica,
como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas em vez de entrar pela porta principal. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Ou seja, terão que lhe aceitar. Né? Então é isso. A ciência pouco estuda, deveria estudar muito mais. Se estudassem mais e tentassem compreender o que é um processo de sonambulismo, né? Talvez chegassem mais perto do espiritismo, por exemplo, ou mais perto de Mesmer, se for um sonambulismo magnético, mas, infelizmente, não aprofundam, né? Tudo que é espiritualista no Ocidente é deixado de lado. Tudo que é nesse estudo mais espiritual, nós temos um bloqueio que vem desde a Idade Média, né? Devido a perseguições diversas que ocorreram contra todo mundo que fazia qualquer tipo de tentativa de estudar o que se chamava de mundo oculto, né? E era perseguido, era por vezes queimado em fogueira e tudo. Então, até hoje, é muito difícil de você querer que a ciência estude. Mas, por outro lado, no Oriente, isso daí é estudado há anos e anos e anos pelos diversas frentes de religiões que existem no Oriente, todas elas, né? Muito espiritualizadas. Bom, continuando então. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é a clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam este fato, em que o sonâmbulo nem sempre vê e a vontade do experimentador. Como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogia. E aí eu faço uma observação. A gente, nas últimas 3 aulas, nós falamos sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. E explicamos tudo isso. Explicamos que a alma ela se desloca durante o sono, por exemplo, ou durante o êxtase. E aí ela se deslocando, na espiritualidade, a mente se abre e a alma enxerga. E enxerga, é capaz de ter visões, e aí surge a dupla vista, e surge todos os outros efeitos. Inclusive, a mente expande e você consegue, então, ter percepções que na matéria sua mente não consegue. Já falamos sobre isso nos 3 últimos, então vale muito a pena. Se você não assistiu, assista as últimas aulas. Ok, então continuando. No caso de visão à distância, dupla vista, né? Como chamada também a dupla vista, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presente, como se achasse no lugar onde elas existem, porque a sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que o seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo
constituem um estado anormal, suscetível de duração, mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Então, nós já estudamos também que esse deslocamento da alma em sono, durante o sono, é normal. A nossa alma, né, o nosso espírito é a mesma coisa. Alma é espírito encarnado. Aí a gente chama de alma. Então, a nossa alma, quando nós estamos encarnados, ela se separa e ela vai para a espiritualidade. E aí ela pode ir para níveis diferentes de acordo com a elevação do ser. O espírito mais puro, a alma vai mais longe, sobe e vai para níveis elevados. E aí ele consegue, então, encontrar amigos, encontrar espíritos no mesmo nível dele, conversar e depois retornar. Muitas vezes lembramos e chamamos isso de sonho. Bom, aqui ele está falando da visão à distância. A visão à distância é a alma que, em vez de ir para a espiritualidade, ela se desloca aqui. Ela pode ir até para um outro país, um outro local e ter uma visão lá do local. E aí depois ela volta. Mas na maioria das vezes, quando isso ocorre, é uma visão perfeita que a pessoa tem, em detalhes. E quando ela retorna, a pessoa que tem a dupla vista, que tem esse potencial, ela conta em detalhes. Olha, estava acontecendo isso dessa forma, assim, assim, assim. Eu contei nas últimas aulas também aquele caso do hospital, que normalmente em cirurgias é muito comum, tem vários casos relatados. Durante cirurgia, o espírito, ou a alma, no caso, ela se desprende do corpo por causa dos efeitos de anestesia, ela se desprende e ela fica observando toda a cirurgia do alto da sala. Tem muitos casos relatados. E aí depois ela conta. Não, eu vi isso, eu vi aquilo outro, você foi para lá, você pegou isso lá, você pegou isso aqui. Narra tudo que ele viu do alto, assistindo tudo. Bom, continuando. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Veem porque veem, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que, para eles, na condição de espíritos, a visita carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhe parece estar nos centros, onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epígastro ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos os seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligados à matéria, e a cuja influência está sujeito. É o que motiva não ser universal, nem infalível, a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. Bom, um ponto aqui importante que ele comenta aqui é justamente, nós já falamos várias vezes nas aulas anteriores também, a alma, quando ela se desprende aqui do nosso corpo, né? Dentro da matéria, a gente está dentro da caixa utilizando aqui, ó, o que nos permite essa engrenagem aqui, que é muito reduzida. Nosso poder de consciência é muito maior. Muito maior do que nós temos limite aqui quando a gente está no corpo material. Quando a gente se desloca, ou em sonho, ou dupla vista, ou qualquer tipo de emancipação da alma, quando a gente se desprende do corpo,
A nossa mente abre, mas não abre totalmente. É isso que os espíritos explicam aqui. Não abre totalmente, porque nós ainda estamos encarnados e ainda estamos sob efeito do corpo, mas abre bastante. Quando ocorre da gente desencarnar, e aí vai para a espiritualidade, aí sim, aí nós temos amplitude da nossa consciência, que é imensa, e aí nós recordamos das outras vidas, nós recordamos de toda a sabedoria acumulada em todas as encarnações. Aí a nossa alma, a nossa consciência, realmente ela expande ao máximo, né? Então, esse é o comentário aqui. No estado, continuando, no estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os espíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolva. Essa também a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático, né? A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Bom, então o que ele diz aqui é o seguinte: olha, esse tipo de experimento, se for um experimento sonambúlico, né, quanto menos gente em volta, ainda mais pessoas com carga muito negativa, né, melhor que não tenha tantas as pessoas, porque o espírito deslocado ele percebe e sente essas vibrações de forma muito ampla, porque justamente ele possui a amplitude aumentada das suas sensações e da sua consciência. Então, o recomendável é que realmente não tenham não tenham muitas pessoas e que jamais se faça qualquer tipo de demonstração pública de sonambulismo ou coisas desse tipo. Coisas que no passado eram comuns, né? Tinha muita gente antigamente assim, 1700, vai, 1800, faziam shows públicos em teatro e tudo, de sonambulismo e de imposição de mãos magnéticas e coisas desse tipo. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que, ora, é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora, é este que fala àquele. Então é isso. Então, não é que sejam dois seres diferentes. Então, muita atenção com esse texto aqui para não confundir. Não são dois seres diferentes, não são dois espíritos, ou um espírito e uma alma. Não, não são. A alma e o espírito é a mesma coisa. É só um nome diferente. Quando está encarnado, a gente chama de alma, né? O que ele está dizendo aqui é que são duas existências, né, que estão ligadas através de um cordão. A gente sabe, quando o espírito se desloca, ele está ligado ali através do cordão à matéria. E depois de um tempo ele vai acabar retornando.
Vamos falar agora um pouquinho sobre o êxtase. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites. Porque, se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor. Inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade, goza antecipadamente da beatitude celeste, e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. Bom, estados esses assim de êxtase, né? Você encontra também no Oriente, por exemplo, com meditações profundas do ser também, né? Que conseguem esse tipo de êxtase, forçando o êxtase através de meditação, sem precisar tomar chá disso, chá daquilo, não. Eles ocorrem. O que os espíritos comentam aqui é que, no caso do êxtase, ocorre um deslocamento para o mundo espiritual. Já lemos anteriormente, em aulas anteriores aqui, quando a gente falou sobre êxtase, que o espírito ele não pode subir num mundo, por exemplo, puro, um mundo elevadíssimo. Não, não pode. Né? Por vezes, esse espírito ele se limita de acordo com a sua capacidade, o seu nível espiritual. Então, um ser que não é um ser muito primário, né? Um espírito que ainda está num nível ali imperfeito, né? De total imperfeição, ele não vai subir muito. Ele vai entrar no mundo espiritual, mas vai ficar ali na região dele ali. E provavelmente, por vezes, como lemos nas últimas aulas, né? Por vezes ele vai sentir uma felicidade maior do que a que está aqui na matéria, né? Porque a matéria não é fácil, a gente sabe disso, mas pode ser que ele encontre um espírito brincalhão, um espírito que queira iludi-lo, ludibriá-lo com mensagens ou com algum outro tipo de mensagem ou de qualquer perturbação que queiram passar para ele. Então, esse é o grande problema, né? Às vezes, por vezes, o espírito acha que se deslocou, fui para o céu, encontrei Deus, E na verdade não é. Ele chegou ali na primeiro nívelzinho, e aí um espírito falou para ele que era Deus, que era isso, que era aquilo, e pronto. Né? E aí ele voltou feliz da vida. E na maioria das vezes é isso que acontece, tá? Nós não temos a capacidade, é isso que os espíritos falam aqui, de nos deslocar e irmos até níveis elevados, né? Já lemos isso quando nós falamos de êxtase. Uma das perguntas falava exatamente sobre isso. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Então esse é o grande perigo aí, né? De repente, o espírito acabar esticando demais isso e pode acontecer de morrer até, né? Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar a um sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial, inteiramente entregue a tão sublime contemplação. O estático encara a vida apenas como paragem momentânea, considera os bens e os males das alegrias grosseiras e as misérias deste mundo,
quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Ou seja, ele lá de cima, né, com a consciência expandida, ele observa e vê que isso aqui é temporário, tudo aí, ele tem essa percepção, né, de que isso aqui é temporário, isso aqui daqui a pouco a transitoriedade vai mudar tudo e a gente daqui a pouco está de volta para a espiritualidade. Ou seja, ele consegue expandir a consciência dele e ter esse tipo de percepção, mesmo que não seja uma pessoa ainda então espiritualizada. Mas a consciência dele, como abre um pouco quando ele se desloca, ele consegue ter esse tipo de percepção. E aí continua. Dá-se com os estáticos, o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito, mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que a verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes, a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem frequentemente suas revelações, um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutre no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Então ele disse basicamente aqui o que eu comentei agora há pouco, né? Que por vezes ocorre do espírito não subir muito alto, né? De acordo com o seu nível vibratório e tudo, né? De espiritual. E por vezes ele encontra espíritos que vão tentar enganá-lo, espíritos que estão desencarnados, e aí vão tentar iludi-lo. E ele, naquela exaltação toda, vai achar que aquilo é real, né? Muito bem. Então, continuando, a emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a sua alma, a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então, quando ele expande, né, ele vai distante até onde a alma dele consegue, porque existe limite, como já lemos, né? E aí ele tem uma visão, além da visão, ele tem audição em alguns casos, e em muitos casos também sensações, sentimentos. Né? Mais ou menos isso aqui que é comentado. E ele não enxerga com os olhos, né? O espírito, já lemos anteriormente também, ele enxerga com uma capacidade muito maior do que com dois olhos só. Ele não necessita de olhos para enxergar. Continuando. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parece excepcionais. De ordinário,
o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acabe por desaparecer, como a de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos, mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para se dar. Ou seja, até uma visão, às vezes, de acontecimentos futuros. Quem tem dupla vista é capaz até de ter, como já lemos também na última aula. Bom, e aí agora para finalizar o último parágrafo, vamos lá. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, são efeitos vários, ou de modalidades diversas, de uma mesma causa. Esses fenômenos, como sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos como sobrenaturais. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui, então, esse resumão teórico do sonambulismo de êxtase de dupla vista. Muito bom. Eu acho que esclareceu bem. Até quem não assistiu às aulas anteriores de sonambulismo extra e dupla vista ficou bem claro aí, deu para entender. Mas, se você quiser aprofundar um pouco mais o estudo, retorne às aulas e assista, né? Tem aulas bem interessantes, a do sono, então, muito, muito bacana. E o Espiritismo tem isso de bacana, né? Isso é que é o legal, a gente ter uma explicação para tudo. Os Espíritos estão aqui explicando algo que nenhum outro explica, né? Em detalhes. Por quê? Por que ocorre o sono? Por que ocorre o sonho? O que são os sonhos? São verdade? Ou podem não ser? O que são, então, essa visão que algumas pessoas dizem, puxa, eu tive em tal lugar, agora eu vi isso e tal. Houve um deslocamento, e o que é isso? É a dupla vista, explicada aqui em todos os seus detalhes. Então, isso é que é o muito bacana do trabalho de Kardec, né? E que nos traz muito prazer e muita satisfação, e explicam o que durante muito tempo a gente já sabe que existe de alguma forma, mas não tem os detalhes de porquê. Quantos textos antigos, históricos, de diversas religiões falam sobre profetizações, profecias, profetas. Quantos falam sobre visão de que, olha, foi até lá, viu isso, ou então foi até lá, ouviu Deus falando. Quantos? E aqui a gente tem todas as explicações. Bom, muito legal. Então resolvemos aqui o caso aqui sobre a emancipação da alma. Terminamos esse capítulo e vamos entrar agora no capítulo 9. No capítulo 9, na próxima aula, a gente vai falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Olha, um assunto interessantíssimo, imperdível na próxima aula, hein? Como é que os espíritos vêm até aqui e nos influenciam? De que forma? Existe isso? Não existe? Será que aqui do lado tem espíritos nesse momento? Será que do seu lado aí agora tem espíritos? Tudo isso aqui vamos ver na próxima aula, que tem vários pontos. Na verdade, nas próximas aulas. Gradativamente, tem muito assunto para a gente falar.
né? E vamos passo a passo, aula a aula, cobrindo todo o capítulo 9. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então na próxima aula. Um beijo no coração de todos.